pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um episódio do nosso podcast. E para quem não me conhece, eu sou Juliana Monerá, coordenadora pedagógica da nutrição aqui do curso Prios. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que também compõe o nosso time de professores da nutrição, Vivian. Oi, pessoal, Vivian Neves aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela para saber a trajetória, o que você tem aí para contar pra gente de todos os seus percursos dentro da nutrição. E antes da gente começar nos detalhes, eu queria que você se apresentasse brevemente aí e falasse um pouquinho de você como pessoa e profissional. Olá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Vivian, sou nutricionista, formada pela UERJ e agora componho o time de nutrição aqui do curso Prios. Embarquei agora nessa jornada mais acadêmica, né? Ainda não vou dar muito spoiler, porque a gente vai conversar sobre a minha trajetória acadêmica, mas sou nutricionista e fiz a tão sonhada residência que muita gente vem aqui buscar, muitos dos nossos alunos vêm buscar essa transformação e atingir esse objetivo aqui com a gente, então a gente vai conversar sobre isso hoje. Isso aí, gente, sem muitos spoilers, né, Vivian? Então, pra galera de casa te conhecer um pouquinho, eu já conheço superficialmente a sua história, né? A gente conversa bastante, a gente tem uma sintonia muito boa, né? Eu queria que você contasse do início, então... Como que você pensou na nutrição? Você sempre sonhou com a nutrição? Como é que foi aí essa busca pela sua profissão? Que muitas das vezes a gente faz uma escolha, gente, muito cedo, né? É muito cedo. Eu escolhi a minha profissão com 16, 17 anos, né? Porque eu entrei na faculdade com 18, né? Então, a gente faz o vestibular um ano antes, né? Eu consegui, assim, passar logo de primeira, né? Então, acabei entrando bem novinha na faculdade. Eu sempre soube, assim, de brincar de pequenininha, de afinidade mesmo com as matérias da escola, que eu queria estar na área da saúde. Então, eu era aquela pessoa que era bem ruim em exatas. Então, assim, matemática foi a única matéria que eu fiquei de recuperação na minha vida. Eu tinha uma avó, a minha avó paterna, que toda vez que ela me encontrava, ela me perguntava tabuada. Porque eu era muito ruim. Nossa, então, que legal! Era uma forma dela me assustar, na verdade. E ela sempre perguntava as tabuadas difíceis. Tipo assim, a tabuada do 7, 9. A tabuada do 9, a do 8. Era as que ela me perguntava. E a minha família sempre foi muito boa em exatas. A minha mãe fez matemática, meu pai fez administração. O meu irmão é um ponto fora da curva, porque ele é mega inteligente. Então, assim, eu sempre soube que eu era ali da parte biológica da coisa. Eu era muito boa em biologia, química, eu era boa também. Então, eu sabia que era a área da saúde. Mas eu também sabia, ali mais pro segundo, terceiro ano, também sabia que eu não queria ser médica. Isso era um ponto. Porque, assim, eu não sei quem acredita nisso, dessa questão do dom da medicina, né? Eu sabia que não era muito pra mim, não. Eu tenho um irmão que é médico e ele é bem mais velho que eu. A gente tem 9 anos de diferença. Então, a gente ainda morava na mesma casa, eu o via estudando, né? Toda aquela dedicação, aquela coisa. Ele é cirurgião, então, na época, ele acho que já tinha uma paixão ali, não sei dizer. Tinha aquela coisa de estojo de tesoura, pinça, aquelas coisas. E eu ficava assim, eu acho que não. Eu quero saúde, mas não quero isso, não. Aí, eu me lembro também que eu tinha um professor no terceiro ano, que ele era o meu professor de biologia, uma matéria que eu gostava muito, e ele era dentista. Então, eu me lembro de eu chegar pra ele, conversar e falar, e aí, odonto? E ir pesquisando. Só que aí eu vou contar uma coisa pessoal pra vocês. Que não é segredo pra ninguém, tem isso no meu Instagram, eu falo sobre isso normalmente. Eu tive um transtorno alimentar quando eu era adolescente. E isso me levou a ter que me aprofundar mais nessas questões alimentares, né? De caloria, quanto disso, quanto daquilo, de nutrientes, enfim. E na época que a gente fez vestibular, né, a gente é nova, mas não tão novinha assim, a gente não tinha tanto de divulgação que a gente tem hoje, de informação, né, enfim. Não tinha Instagram, do jeito que é hoje, então, eu ia nos profissionais e acabei descobrindo o caminho da nutrição. Tinha não sei se pode falar, site que eu pesquisava as profissões.
Eu sei qual é esse site. Tinha um site que a gente jogava as carreiras. A gente jogava as carreiras e vinha escrito lá, tipo, o que tal profissão faz? E engraçado que lá, na descrição do que tal profissão faz, falava mais da parte de alimentação coletiva, da parte mais microbiológica e tal. E eu até achei maneiro. Eu falei assim, eu acho que eu posso fazer isso. E aí botei nutrição e escolhi a nutrição. Mas foi totalmente assim, eu acho que eu vou gostar de fazer. E acabei gostando de fato. Gente, é muito engraçado a gente ouvir falar, né, sobre as escolhas, assim, e eu me identifiquei em muitos pontos seus. Eu também escolhi minha profissão pelo site, tá? E eu também sabia que eu não queria ser médica. Então, e isso acaba ajudando a gente. Porque você ter certeza do que você não quer também é uma resposta, né? Sim. E durante esse momento, assim, que você tava lá no vestibular, terminando o ensino médio, você passou de primeira, você já tinha um olhar específico para a faculdade que você queria ir? Ou você tava aberta, assim, e falou assim, o que vier, eu tô entrando? Como é que foi? Eu tava aberta. Eu tenho uma característica que é minha, pessoal. Cada um tem suas individualidades, né? Eu sou uma pessoa muito, assim, dedicada. Eu tenho até um traço meio perfeccionista. Então, assim, eu sempre quis ser uma boa aluna. Então, durante a faculdade, de fato, eu abracei cada área da nutrição e me joguei em várias oportunidades, de fato, para conhecer o que a profissão tinha para me oferecer mesmo. Então, no primeiro período, tinha uma disciplina, né, anatomia, que era a primeira oportunidade que a gente tinha de fazer alguma coisa dentro da faculdade, que era a iniciação científica. Então, no primeiro laboratório que oferecia alguma coisa, eu cheguei lá para a professora e falei, eu quero fazer. Aí, comecei lá a fazer a iniciação científica já no final do primeiro período. Cara, eu tô chocada, tá? Uhum. Porque comigo foi a mesma coisa. Inclusive, foi o laboratório em que eu fiz o meu TCC. Não fiquei lá até o final, ganhando bolsa, enfim, mas levei até o final da faculdade, entendeu? Aí, mais pra frente... Porque no início a gente tem aquela coisa do ciclo básico, né? Biocel, bioquímica, físio, aquela coisa. Então, a gente não tem muita coisa de nutrição mesmo pra poder tentar ali um estágio, alguma coisa. Então, tava lá fazendo MC. Aí, foi chegando mais pra frente, monitoria. Fiz monitoria. E eu estudei na Estadual do Rio de Janeiro, né? Na UERJ. E eu peguei uma greve muito grande. No meio da faculdade, eu peguei uma greve que juntou com um período de férias. Então, eu fiquei em casa por volta de 6 meses, mais ou menos. E nesse período, o que aconteceu? Eu abri um processo seletivo para estágio na Fiocruz. E aí, eu fiz o processo seletivo. Aí, tinha que fazer redação, prova, entrevista. Acabei passando e fui estagiária de lá durante 1 ano e meio. Nossa, que maneiro. Então, assim, durante a minha graduação, eu sempre me dediquei muito. E, assim, saúde pública também não era... Nunca foi uma opção, assim, logo que eu entrei. Então, assim, de fato, eu fui muito aberta. Eu trabalhei nos Jogos Olímpicos com a parte de vigilância de alimentos. Nossa, que legal. Então, assim, eu fiz vigilância de alimentos, eu fiz IC, eu fiz... o estágio lá na Fiocruz, eu fiz de tudo, fiz monitoria. Então, assim, tudo que a faculdade tinha para me oferecer, eu tava lá. Para que, no final, eu realmente conseguisse pegar e olhar e falar, não, eu vou escolher a área tal. E na UERJ tinha uma coisa que é o internato, né? A gente pode atuar um tempo, tem os estágios obrigatórios, e a ideia do internato é um estágio obrigatório por um tempo maior. É uma proposta de você realmente se aprofundar em uma determinada área, né? E aí eu fiz na parte de clínica. Durante toda a minha graduação, eu não fiz nenhum estágio de clínica, né? Era mais difícil conseguir. Muito difícil. Coisa em hospital, enfim. E aí, eu falei, não, já que a faculdade oferece, né? Fiz lá no Pedro Ernesto, que é o hospital que é vinculado à universidade. Fiz o internato e a gente vive no internato a rotina como se a gente fosse um residente mesmo, assim. A gente ficava, né? Não sei como tá hoje, mas era de 7 da manhã até 4 da tarde, acompanhando o residente da clínica onde a gente estava. Os professores, em determinado momento do dia, os professores da faculdade mesmo, chegavam lá para dar as aulas pra gente do tema que a gente estava estudando.
E em um determinado período ali do internato, a gente dava um plantãozinho, assim, de final de semana, obviamente supervisionado pelo residente ali, né? E fazia o que eles pediam, né? Era isso. E ali eu tive certeza de que eu queria a clínica, porque eu já tinha feito tudo aquilo durante a faculdade e imersa ali naquele período que eu tava vivendo, eu falei, não, eu vou escolher a clínica. Então é isso, assim, eu vivi a faculdade. Eu acho que isso é muito importante até pra gente entender o que a gente mais quer, mas também abrir os horizontes para as oportunidades, né? Quando a gente tem contato com o pessoal da graduação, eu acho que é muito importante a gente encorajar essa situação que você vivenciou, eu também vivenciei, de aproveitar ao máximo todas as oportunidades. E isso vai trazer uma certa maturidade pra gente e uma segurança na hora da gente escolher. Inclusive entre estágios, entre monitorias, enfim, entre fazer o internato ou não. Mas eu queria que você contasse agora pra gente, você foi pincelando o que você fez. Sim. Foi fácil? Você gostou de tudo que você fez? Não. Essa experiência, inclusive, que eu falei que eu trabalhei com vigilância alimentar, ali, controle de qualidade, né? Você vê que os termos já foram todos embora, né? Porque a gente vai entrando, né, nas especialidades e acaba, né? Sai do vocabulário, Sai né? do vocabulário, exatamente. Ele existe em algum lugar da minha cabeça, mas, né? Eu não completei o período que eu tinha que completar. Esse da Fiocruz. Não, o da Fiocruz foi saúde pública. Entendi. Eu não completei o período do controle de qualidade, que foi das Olimpíadas. Ah, entendi. Tiveram pessoas que adoraram, que depois renovaram o contrato para continuar nas Paralimpíadas. Eu não terminei nem o meu contrato das Olimpíadas. Porque, de fato, eu vi que não era para mim. Eu tinha que acordar super cedo, pegar várias conduções e não que isso seja um problema, porque eu também fazia isso na época da residência. Mas assim, eu tinha que acordar super cedo, pegar várias conduções pra ir pra lá. Aí chegava lá, eu tinha que rodar várias unidades, as concessões que chamavam, né? Eu tinha que rodar várias concessões. Aí a gente era responsável por ver toda aquela questão dos colaboradores que estavam com adorno, higiene das mãos. E cara, trabalhar com colaborador, você tem que ter um pulso, né? Toda aquela coisa de... E, cara, eu tinha dificuldade, eu tinha dificuldade de falar, de pedir, você tinha que falar sempre a mesma coisa várias vezes. E é diferente quando eu imagino, né? De quando você já tem uma equipe que você acompanha, que você vai criando uma relação ali com aqueles colaboradores que vão te conhecendo, vão começando a te respeitar, e vão entendendo o motivo de você pedir, né? Pra não estar com adorno, pra lavar a mão e tal, do que você contratar uma equipe gigante para fazer um evento que vai estar trabalhando ali naqueles dias. Às vezes eles nem foram orientados direito do porquê que eles estão tendo que fazer aquilo, sabe? Então a gente pedia, logo depois eles já estavam de novo, eu ia perdendo a paciência, sabe? E eu vi que não era para mim de fato. Mas até isso é importante, porque aí você sabe que num momento que talvez você tivesse que escolher entre coisas, né, você não escolheria a parte de UAN, controle de qualidade e assim por diante. E aí é muito interessante, galera de casa, eu não sei de onde vocês estão assistindo a gente, porque a gente vai chegar em vários lugares do Brasil e do mundo, mas a parte que você falou do internato me chamou muito a atenção, porque não são todas as universidades que têm o internato. E aí, muitas das vezes, hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis, graças a Deus, pra gente conseguir estágio. E não são também todas as universidades que têm também todo esse leque, né, de iniciação científica, monitoria, né? As privadas, às vezes, acabam tendo um pouquinho menos de oportunidade, né? Mas é legal, assim, a gente tá atento aos editais que saem pra porque estágio. Qualquer pessoa pode fazer. Exatamente. Inclusive, iniciação científica, o pessoal que estuda em particular e sabe se vai ter algum processo seletivo para IC, vocês podem fazer, tá? Podem e devem fazer, não é só para federal. E hoje em dia, com rede social, a gente que é professor, enfim, a gente acaba divulgando muita coisa. Muito processo seletivo, coloca nos stories, coloca em vários lugares, realmente para poder abrir ali e chamar a galera. Com certeza.
E isso não acontecia na nossa época. Pouco se falava de nutrição no Instagram, TikTok nem existia, YouTube uma vez ou outra que aparecia, né, vídeo. Então, as redes sociais, assim, estavam ali começando um movimento, mas um movimento muito mais de pessoas formadas buscando a atuação ali no campo do que oportunidades, né, para quem está na graduação. E eu falo isso por conta do internato, que muitas das vezes, na nossa época, eu entrei na faculdade em 2013. Você entrou que ano? 2014. Então, é muito próximo, né? A gente não conseguia vivenciar esse estágio em hospital. Raramente conseguia estágio. E quando conseguia, era controle de qualidade. E vocês terem acesso lá na UERJ especificamente ao internato foi uma porta de entrada muito boa para você, né? Foi. E aí eu queria entender um pouquinho, até porque eu fui formada, né, pela UF, lá não tinha internato, então toda a minha experiência em hospital foi do estágio obrigatório mesmo, no Antônio Pedro. Mas eu queria entender um pouquinho, assim, como que funciona, se é depois do estágio, o que te fez, assim, escolher você optar pelo internato ou é uma forma obrigatória? Conta pra gente um pouquinho como que acontece. Então, lá é assim, a gente tem... a UERJ, a grade atual, né, a que eu peguei, que eu acho que é a atual ainda, né, o currículo, são 4 anos, tá? E aí, nesses... Eu fiz em 5, porque, como eu falei, eu fiz estágio fora, eu andei quebrando alguns períodos. Mas, dentro desses 4 anos, o último ano seria só de estágio, né? E aí, aí a gente tem algumas opções. Nós temos as 4 grandes áreas da nutrição, né? A gente tem a clínica, a alimentação coletiva, a saúde coletiva, que seria a parte ali de... unidade básica, né, para trabalhar mais com as políticas voltadas para a nutrição mesmo, e a parte de tecnologia de alimento, indústria, bromatologia, né, laboratório, desenvolvimento de produto. E aí nós temos 4 estágios obrigatórios, um em cada área. Então, a gente pode escolher, optar entre fazer, nesse último ano, os 4 estágios. E aí, em um ano, você vai passar pelas 4 grandes áreas. Então, no primeiro semestre, você vai fazer 2 áreas. No segundo semestre, você vai fazer as outras 2 áreas. Então, em um ano, você vai percorrer as 4, acabou. Ou então, você pode optar, então, e aí cada estágio fica com uma média de 3 meses, né? Ou você pode optar por fazer o internato. O internato, ao invés de você ficar meio período em uma área, você fica o período inteiro. Uhum. E aí ele conta como estágio obrigatório. Entendi. Entendeu? Só que aí, ao invés de você levar um ano para completar, você vai levar mais tempo. Entendi. Só que você não é obrigado, vamos supor, eu fiz internato em clínica. Mas eu não sou obrigada, porque eu quis fazer internato em clínica, em fazer nas outras áreas também. Uhum. Eu fiz um internato só, que era a área que eu tinha mais afinidade, até pelos conteúdos da matéria de nutrição clínica mesmo, e a matéria também que eu não tinha vivenciado mais na prática, justamente por essa dificuldade de acesso. Então, eu fiz o internato só em clínica. Então, é como se eu fiquei um período inteiro em clínica e o outro período, que foi o período seguinte, eu dividi em 2 outras áreas. E eu me formei no meio de um período. Entendi. Porque eu peguei um estágio isolado. Então, tive que ficar esperando a galera terminar para poder colar grau. Entendeu? Entendi. E aí, quando você decidiu, vou pro internato de clínica, eu quero ganhar mais segurança em relação a isso, você entendeu que você ia ficar imersa ali na rotina hospitalar. Uhum. E quando você se vivenciou aquilo ali, você tinha, né, todas as logísticas de transporte, alimentação. Não sei se você já tinha defendido o TCC. Já. Mas como que foi essa organização e o dia a dia de estar em um internato? E, assim, até fazendo um paralelo. Como hoje a gente tem a oportunidade de estágio extracurricular muito grande, talvez a galera aí de casa que esteja assistindo a gente, caso não tenha, né, um internato em clínica, mas fazer um paralelo em fazer um estágio obrigatório e fazer um estágio extracurricular, né? Então, a gente tem
uma rotina muito intensa. E aí, o que que se passou, assim, na sua cabeça? Meu Deus, tô maluca. Meu Deus, eu vou conseguir. Ou, tipo, uhul, tô amando. É a coisa mais fácil que aconteceu pra mim. Então, o que que eu fiz? Eu morava muito longe da faculdade. Eu morava, na época, quem é do Rio de Janeiro, né, vai me entender. Na época, eu morava em Vila Valqueire. Que eu só tinha uma opção de ônibus pra ir pra UERJ, né? O antigo 260, atual 363 era o único ônibus que eu tinha de opção. Era bem longe. E aí, o que que eu fazia? Ou então eu podia pegar um trem pra Madureira e depois, né? Ou então ir de ônibus pra Madureira e pegar o trem pra ir pra UERJ. Era outra opção que eu tinha. A UERJ é na Tijuca. A UERJ é no Maracanã, Tijuca ali. E aí, o que que eu fazia? Nessa época do internato, como eu falei, a gente vive a rotina como se fosse de um residente. Então, a gente obrigatoriamente tem que estar no hospital às 7 da manhã. Se não tiver às 7 da manhã, atrasa a visita, atrasa tudo. Então, tinha que chegar às 7 horas, em ponto, eu tinha que estar lá dentro. E aí, a minha logística era um pouco complicada, porque eu tinha, da casa onde eu morava, eu tinha que ir andando pro lugar do ponto de ônibus, e tava escuro ainda. E aí, tinha toda aquela questão do risco, né? E aí, na época, o que que a minha família optou? A gente alugou um quartinho numa república, que eu dividia com umas 2 meninas, do lado do hospital. Então, durante o período do internato, eu fiquei morando numa república pra não ter esse deslocamento perigoso, né? durante a semana. Então, de segunda a sexta, eu dormia na república, no final de semana, eu voltava pra casa. E essa época do internato coincidiu com a minha época de preparação pra residência. Eu ia chegar lá. Né? Que bom que você tá falando. Bora. Porque assim, a matéria de clínica, ela já é mais pro final da faculdade, né? Clínica, pediatria. Então assim, eu meio que já vislumbrava essa ideia. Já pensava em fazer internato. Eu não tinha ainda certeza se eu ia fazer internato só em clínica ou se eu ia fazer em clínica em saúde pública. Porque eu já tava na Fiocruz, eu tava meio que flertando ali com a saúde pública, Tendenciosa. né? Então, eu não sabia ainda se eu ia fazer os dois ou se eu ia fazer um só. Mas a ideia de estudar, né, pra residência já tava na minha cabeça. Então, eu aluguei ali o apartamento, o quarto da República perto do hospital. E eu fazia um preparatório, que era no centro da cidade, né? E aí, acabava que era bom, porque eu saía do hospital, 4 da tarde, lanchava, eu e as minhas amigas iam de bonde, pegava o ônibus, ia pro centro, aí a gente assistia a aula até 9 da noite, voltava de bonde. Entendi. Pra cada uma pros seus respectivos lugares, então a gente estava sempre andando em bando, entendeu? Então, funcionava dessa forma. E aí, foi a rotina que eu levei aí intensa durante o internato inteiro. Quando o internato acabou, como eu falei pra vocês, eu tive que ficar esperando a galera se formar, lembra? E aí, nesse período que eu fiquei esperando a galera se formar, porque eu já tinha feito os outros estágios antes, eu deixei o de clínica por último. Eu intensifiquei os estudos em casa. Entendi. Entendeu? Então, eu voltei pra casa dos meus pais, eu fechei o contrato lá na República, voltei pra casa. Eu já tinha defendido o TCC, porque eu defendi o meu TCC antes do estágio. Eu fiz o TCC naquele laboratório lá do primeiro período. Então, por isso que ele acabou não conflitando nessa época, porque era um trabalho já antigo. Então, acabou não batendo ali nessa época. E aí, eu voltei para casa dos meus pais, já tinha feito tudo, só tinha que esperar o momento para graduar. E aí, eu peguei todo aquele material, toda aquela quantidade de informação que eu tinha acumulado naqueles meses e fui, de fato, mergulhar naquilo ali no tempo que eu tinha em casa. Sim. E nem sempre você tinha esse tempo ali ocioso, entre aspas, para se dedicar aos estudos, né? No período do internato, na verdade, eu não tinha o tempo de sentar para estudar. O que eu fiz, na verdade, foi montar um caderno, um resumo, que eu só fui conseguir, de fato, sentar para ler e estudar mesmo do jeito que eu tenho metódico de estudo depois, quando o internato acabou. Porque naquela fase eu não conseguia. Você acompanhava as aulas? Eu só acompanhava as aulas, ia nas aulas, não faltei nenhuma aula, eu ia em todas as aulas.
E tinha a minha carga horária do internato, porque no internato eu também tinha que fazer trabalho, eu também tinha que apresentar caso clínico das clínicas que eu passava. Então, quando eu chegava em casa, eu tinha que fazer os trabalhos, eu tinha que fazer os casos clínicos. E nos outros dias, eram os dias que eu tinha aula. Sim. Então, ou depois do internato, que era o dia inteiro, ou eu tava na aula do curso, ou eu tava em casa, que era lá na República, fazendo trabalho e caso clínico. Então, o que eu tava fazendo, na verdade, era só montar ali, organizar a matéria que eu tava assistindo e absorvendo ali, de alguma forma, né? Claro, eu sempre tava prestando atenção, enfim. Otimizando o seu tempo ali da forma que dava. Otimizando da forma que dava. Sim. Mas eu não conseguia sentar pra ler, grifar, fazer um esquema, fazer um resumo. Isso não dava. Naquela época não dava. Só foi dar depois. Eu acho isso muito importante você tá falando, Vivian, porque muitas das vezes, não só pra residência, mas pra muitas coisas da nossa vida, a gente espera um ambiente perfeito para que as coisas aconteçam. E quanto mais eu converso com o pessoal, converso com vocês, eu escuto a história de vocês e olho pra minha história também, as melhores coisas acontecem quando a gente mete a cara e compra o desafio. Então, eu acho que é uma dica muito importante, assim, que vai resumir muito várias informações aqui do podcast de hoje, né? Mete a cara e vai. Se é uma coisa que você quer, o ambiente perfeito não vai existir muitas das vezes. Então, faz o que você consegue fazer dentro das limitações, adapta o seu estudo. Se você tem aula presencial, não deixe de ir em aula presencial. Se você tem aula online, ao vivo, ou gravada que seja, coloca uma meta ali, que todos os dias você vai ver a aula. E aí, quando der um alívio, você pega com afinco e coloca ali, né, tudo que estava em débito do estudo, do jeito que é, de fato, ideal. Ou pega revisões específicas, né, para fazer para as provas, enfim. Então, isso é muito legal. Pra não dizer que eu não fazia nada, a única coisa que eu conseguia fazer nesse período era, tipo assim, tava na aula assistindo. Aí o professor falava assim, isso cai na prova. Eu sempre tinha post-it, sempre. Aí eu anotava. E sempre que eu chegava na República, eu colava na parede. Sempre. E aí eu fui enchendo a minha parede. E aí eu tinha uma colega de quarto na República, Amanda. Oi, amiga, tudo bom? A Amanda não me deixava dormir sem ler a parede, antes de dormir. Gente... Então, a Amanda era minha amiga do cochilo da tarde. Porque o que eu fazia? Eu adoro dormir. Eu sou taurina, não sei se você acredita, mas eu adoro. Tem inclusive uma prima que é taurina. Gosta muito de dormir. Minha filha, era um problema. Porque os dias que eu não ia direto pro curso, eu chegava da... A Amanda fazia engenharia. E eu fazia nutrição, né? Aí eu chegava do internato. E aí eu falava, Amanda, eu vou tirar um cochilo aqui. Quando der tal hora, você me acorda. Porque eu tinha que acordar pra fazer caso clínico, aquela coisa toda. Aí ela dormia junto comigo. Aí, só que ela tinha um sono leve. O meu é pesadíssimo. Aí quando ela acordava, ela me acordava também. E aí eu ia, fazia minhas coisas, ela fazia as coisas dela. E aí antes de dormir, ela falava, vai ler a parede. Aí eu ia lá. Então assim, quem me manteve também ali, ela foi muito da minha motivação também. Então, amiga, te amo. Ai, mas ela me ajudou gente. muito nessa fase, assim, tipo, de manter ele, porque eu me cobrava muito de que, justamente, eu não conseguia essa coisa eu não tinha o ambiente perfeito. Eu tinha que me formar, eu tinha que passar pelo internato, e eu ficava ansiando esse momento em que ia acabar, eu ia voltar pra casa e ia estudar. Só que também eu tive 2 meses, assim, pra prova que eu queria, sabe? E 2 meses, Ju, é muito pouco pra você ler tudo que eu fui juntando nesse tempo, sabe? Então, se naqueles 2 meses aquilo tudo não entrasse na minha cabeça, entendeu? Então, assim, o que eu conseguia fazer era isso. Anotar as dicas e colar na parede. E aí, todo dia antes de dormir, eu dava uma lida na parede. Pô, fica a dica aí pra vocês, inclusive. Aí, ó, galera do desespero que não consegue um ambiente perfeito, post-it. Eu brinco com os nossos alunos que, desde quando eles começam o preparatório até, né, as aulas que vão passando, eles mudam o papel de parede da casa deles, né? Antes, ou é uma parede com uma única cor,
papel de parede e na próxima, né, ao longo das aulas vão passando, é um monte de post-it com as disciplinas. Com certeza. E aí fica a dica aí, gente. E tem uma Amanda, né? Tem uma pessoa incentivadora aí pra ajudar vocês tem uma também. Amanda. A rede de apoio É isso. Você não tem aquele negócio, diga com quem andas. Te direi quem você é. O ambiente, você estar num ambiente de pessoas que querem a mesma coisa que você, que buscam, que têm os mesmos objetivos e que te incentivam. É muito importante. É muito importante e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz mesmo. Isso pra tudo, né? Pra tudo. E aí, pensando nisso, assim, na hora que você tava lá no internato, que deu a entender, né, que foi o grande estalo ali pra você fazer uma residência, como que você escolheu quais provas de residência você ia fazer? Tá. E qual era, assim, você tinha alguma queridinha? Ou você também fez várias e a que viesse você tava feliz? Eu ia fazer várias. Conforme iam saindo as provas, né? assim, não é barato, né? Então, a gente tem que também dar uma selecionada. Mas, quando eu fiz, também não tinha tantas opções assim, né? Eu não peguei o Enare, por exemplo, né? Então, não tive essa opção de pagar uma única inscrição e conseguir concorrer para um monte de lugar. Ir para outro estado também não era uma coisa que eu queria, né? Eu queria poder ficar em casa, né? Então, eu tinha a UERJ, que era minha queridinha. Eu tinha era minha queridinha por quê? Porque era conhecido, né, Ju? Eu me formei na UERJ, eu fiz um internato ali, então acaba que é confortável também. Tem um pouco disso, né? Então, eu meio que queria dar continuidade, eu já sabia como era, então, pra mim, era confortável estar ali. Então, era a minha preferida, era a que eu queria. Mas era a primeira. Então, tinha um certo peso, assim, de estar com todo aquele conteúdo na minha mente rápido, né? Até hoje é uma das primeiras. É uma das primeiras. Então, assim, eu tinha um pouco esse nervosismo. Aí, o INCA também era uma opção pra mim. E aí fica um outro plot twist aí da minha história, que na época eu não queria oncologia. Então, assim, eu me inscrevi pra prova do INCA, mas na época a prova do INCA foi em janeiro. Então, ia ser uma das últimas. Foi dezembro a janeiro. Então, eu nem cheguei a fazer a prova. E eu me inscrevi também na Unirio. E na UFRJ, quando a gente se inscrevia, a gente conseguia concorrer ao mesmo tempo para o UFRJ e para o HCE. Então, era vantajoso também por isso, porque você pagava uma única inscrição e se inscrevia para 2 programas. Então, foi isso. Eu me inscrevi para 4 lugares, mas, na verdade, eu estava inscrita em 5, né? E aí, a minha preferida era a UERJ, mas também estava concorrendo ali no INCA, na Unirio, na UFRJ e no HCE ali na mesma inscrição. Eu escolhi baseado mesmo no Rio de Janeiro, são bons hospitais, né, em questão de programa, enfim. Sim. Então, foi mais ou menos isso, assim. E tudo voltado pra clínica, tudo voltado, né, pra clínica. A Unirio, ela tem um pouco do perfil mais, assim, saúde pública, Sim. Uma coisa assim que roda em tudo, né? Mas você roda na enfermaria cirúrgica, você roda. E no segundo ano você pode escolher, repetir ali uma coisa que você teve mais afinidade, né? Mas não é uma pegada... É uma pegada gestão, na verdade, né? Mas não é aquela coisa saúde pública forte que você vê numa Fiocruz, por exemplo, que eu não fiz. Sim. Na época, eu optei por não fazer. Eu queria hospital, eu queria clinicar mesmo. Até porque você teve, né, essa bagagem aí que você já estava dentro do hospital, enfim. Exatamente. E aí chegou a prova. Chegou a prova. Como é que foi esse sentimento? Beleza, tava estudando da forma que dava, fui encarando ali, né, todos os desafios, essas rotinas, chegou na prova. Então, antes de chegar na prova, e aí fica uma dica muito importante, eu sinto muita falta, inclusive, desse período de preparação. E esse é meio que um período que eu meio que tento replicar. Tô tentando agora, né? Replicar hoje em dia, com a sua ajuda também. Porque enfim,
me formei, né? Aí passou a gente passa ali nos primeiros anos, depois de formada, por um período meio de emoções. louco. A gente vai fazendo uma coisa atrás da outra, trabalhando. E aí vai se encontrando, né? E agora eu tô meio que querendo replicar esse período, porque é um período que eu sinto muita falta, porque eu criei uma rotina e foi uma rotina que me levou a um objetivo que, tipo assim, foi um grande acontecimento na minha carreira, sabe? Eu criar uma rotina, ter uma rotina, dá muito certo. Então, tipo assim, eu acordava, aí eu estudava de manhã, um pouquinho. Aí eu almoçava, tirava meu cochilinho, que eu adoro, aí ia pra academia. Aí ia pra academia, fazia minha musculação, meu fit dance, que eu adoro. Voltava pra casa, estudava mais um pouquinho. Isso naqueles 2 meses, né, que eu falei. E dormia e no dia seguinte eu fazia de novo, e de novo, e de novo. Claro que, assim, eu tenho o privilégio de, durante 2 meses, ter conseguido fazer isso. E tem pessoas que não vão conseguir, porque, né, enfim, vão viver mais naquele turbilhão que eu tava vivendo antes. Mas, assim, tentar de alguma forma ter esse compromisso de olhar alguma matéria durante a sua semana faz uma diferença, sabe? E eu meio que tô tentando encontrar, na verdade, a minha melhor rotina pra chegar no meu próximo objetivo agora na minha carreira, sabe? Que a gente já vai falar qual é. Mas eu tô tentando. Claro que hoje eu não vou conseguir fazer o que eu fiz naquela época, porque naquela época eu não tava desempregada, né? Já tinha acabado a faculdade. Então, a minha única obrigação, que era o que eu queria, na verdade, era passar ali, né? Hoje em dia eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu tenho outras coisas pra fazer. Mas eu quero tentar, sabe? Ter o meu autocuidado e tentar estabelecer uma rotina para chegar nos meus próximos passos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A rotina faz toda a diferença na vida. Eu sei que tem gente que não se adapta à rotina. Eu sei que a galera, às vezes, vai no flow. Mas você, pelo menos, tem as obrigações diárias. Mesmo que você, sei lá, um dia comece estudando e no outro termine estudando. Mas você colocar metas, né? Mini metas, assim, faz toda a diferença. Curto, médio e longo prazo. Aí chegou a prova. Isso. Aí no dia da prova, terror, pânico, dor de barriga. Porque sempre que eu fico nervosa, eu fico com dor de barriga. Sempre. Aí tá. E pior que na UERJ, banheiro é complicado, né? Mas enfim, não, tô falando sério. Imagina a cena. Aí fiquei com dor de barriga. Mas beleza. Aí eu, tipo, no dia da prova, eu fico muito assim, tipo, eu não gosto de conversar com ninguém, eu fico mais na minha, assim, pra manter a concentração mesmo, sabe? Às vezes encontro as pessoas assim na rua, se um dia em dia de prova eu não falar com você, não é falta de educação, é porque eu tô concentrada. É nervosismo. É nervosismo. Aí, tá. Aí fui fazer a prova. E aí, é porque assim, eu com prova, eu gosto de dia de prova, sabia? Porque assim, você fez, cara, você teve o seu processo. Sim. Você fez. Então, um dia de prova é aquela coisa, você acorda, normalmente a prova é de manhã, né? Na maioria das vezes. Então, você acorda, você vai lá, faz o que você conseguir fazer, que é claro, você vai dar o seu melhor. Cara, você sai dali, você pode ir almoçar, você vai curtir o seu dia, que normalmente é um domingo. Então, você sai dali, você vai almoçar, você vai voltar a encontrar os seus amigos, você vai sair com o seu namorado, você vai sair com o seu marido, você vai tirar um cochilo, você vai ver um filme, entendeu? Então, cara, é sério, eu adoro o dia de prova. Porque, tipo assim, é como... Cara, eu tirei um piano nas minhas costas. É maravilhoso. Vocês sentiram que existia um pouco ali de desespero, de privação, porque você vai voltar a respirar um ar puro. Exatamente. É isso. Dia de prova é isso. Você volta a respirar o ar puro. Você volta a sobreviver. É sobreviver, não. É isso. Você volta a viver, que antes você só tava sobrevivendo. É isso. Mas é isso. O sentimento é esse, assim. Antes, por mais que eu tivesse aquela rotina que descrevendo é lindo. Eu acordei, eu estudei e fui pra academia. É lindo você falar isso. Mas, tipo assim, na nossa cabeça, o medo, ele existe, sabe? O medo de você esquecer uma recomendação, de você ficar nervoso, de te perguntarem uma coisa que você não sabe. Na minha prova, caiu coisa que eu não sabia. E eu tive que enrolar.
E aparentemente deu certo. Porque, né, eu passei. Passou! Então, assim, caiu coisa que eu não sabia, sabe? Eu não passei em primeiro lugar, eu não tive a melhor nota, mas eu passei. É isso. Entendeu? Então é isso, sabe? Então, o medo, ele existe no dia. Eu fiquei nervosa. E, cara, o pós-prova é a melhor coisa que tem. É tipo assim, ai, hoje eu não vou fazer mais nada. Entendeu? Tipo, é a melhor coisa que tem. É um alívio, né? É um alívio, é um alívio. E aí você fez essa primeira prova da UERJ, você chegou a fazer outras provas? Porque demora, né, um pouquinho o resultado pra sair. Demora, exatamente. A UERJ foi a primeira prova. No ano que eu fiz, eu acho que foi, sei lá, julho, agosto. Foi bem cedo. Uhum. E aí, eu fiz. Logo depois, veio a UFRJ. Aí, foi mais pro final do ano. Fiz a da UFRJ. Que eu fui... No ano em que eu fiz, foi tipo assim, 15 dias de diferença de uma pra outra. Uhum. E na época, os editais, eles eram até bem parecidos, só que a forma de cobrança era Completamente diferente. era bem diferente. E a UFRJ, na época, ela pegava um SUS muito forte. Uhum. E um SUS muito forte, mas um SUS diferente da UERJ no sentido que uma pegava muito a parte da nutrição, assim, na saúde pública mesmo, e a outra pegava o Sistema Único de Saúde. Lei 8080, Lei 8080. beijo, Milene. Vai cair na sua prova. É uma lei orgânica. É uma lei orgânica. E aí, Aí, na época, você tem que também, né, ter estratégia, né? Porque é muito conteúdo. Então, eu me lembro que eu peguei muita clínica até chegar à UERJ e SUS e tal. E nenhuma das duas, eu acho que caiu português. Nenhuma das duas caiu português no meu ano. E português eu nem tinha começado a estudar ainda. Porque, como eu falei, na época eu tive 2 meses ali no final. Então, esquece português naquela época. E aí fui clínica e SUS. Voltado primeiro para a primeira prova, fiz. Aí, nesses 15 dias que eu tive entre uma prova e outra, eu só estudei SUS. Uhum. Que era um conteúdo mais diferenciado. E fui com um conhecimento de clínica que eu sabia, assim. A UFRJ, na época, eu não fui mal, mas não foi o suficiente para eu ser classificada, né, e tal. E a forma de chamada das duas era diferente. Sim. Né? Porque, na época, a UERJ você faz prova pro hospital, né? E depois você escolhe a área. Na UFRJ, você fazia pra área direto. Então, era tipo assim, 1 vaga, 2 vagas. Sim. Então, você tinha que ir muito bem pra você ser chamada. Eu não fui mal. Na época, acho que eu fiquei em 9º, sei lá. Mas você tinha que ficar em 2º. Você tinha que ficar em 1º. Então, né? Então, foi isso, assim. E não deu. Aí, quando foi chegando lá ali perto de dezembro, Natal, saíram as notas das discursivas da UERJ. Então, eu já tinha a nota da objetiva, que eu tinha ido muito bem. Só que a discursiva pode mudar tudo, né? Pode. Então, quando sai a nota da objetiva, o jogo tá ok, mas não tá ganho ainda. Sim. Né? Então, tinha que esperar a discursiva. Quando veio a discursiva, eu vou contar o que eu fiz, mas eu não recomendo, tá? Quando veio a nota da discursiva, eu vi que eu tinha ido muito bem e eu não tinha mudado de posição. Eu tinha me mantido onde eu tava. Então, mesmo que viesse... E eu tinha ido muito bem. Eu tava em 6º. Então, mesmo que viesse recurso, eram 16 vagas. Eram 14 vagas, com as cotas eram 16. Então, cara, eu não ia cair de 6º pra 14º com recurso, sabe? Uhum. Então, eu falei, cara, quer saber? Vou fazer mais nada. Jogou a toalha. Joguei a toalha. Tava cansada, Ju. Tava cansada. Já tinha feito 2 provas. A UERJ era a que eu queria, entendeu? Na época, eu não achava que eu ia fazer onco. Então, pra mim, não fazia sentido fazer o INCA. Sim. Porque, como eu falei, naquela época eu tive 2 meses só. Então, eu estudei clínica pra caramba. Eu não tinha começado a estudar português ainda. No INCA, caía português. Então, eu ia ter que começar a estudar português. Que eu não tinha começado ainda. E ia ter que cair em cima do consenso. Porque no INCA, na época, era praticamente só o consenso e português que caía, né? Caíam outras coisas, mas era um conteúdo muito específico. Pô, eu tava cansada, eu tinha estudado, eu tinha feito internato o ano inteiro, eu tinha feito caso clínico, eu tinha decorado 50 mil recomendações, porque na UERJ cai tudo de tudo. Eu tava cansada,
Então, assim, se você tá cansado, não tem problema. Eu também fiquei cansada. Então, assim, eu não recomendo jogar toalha, tá? Lutem até o último segundo. Mas eu joguei a toalha. Sim. E no seu caso deu certo. Deu certo, entendeu? Mas foi um risco também que você assumiu, Foi um né? risco que eu assumi. Então, assim, eu não recomendo por isso. Sim. Porque foi um risco. Poderia ter errado nos meus cálculos, poderia ter, entendeu? Tudo bem que você tava numa posição bem confortável. Foi o que eu falei. Eu tava numa posição confortável pra fazer o que eu fiz. Sim. Né? Porque já tinha saído a objetiva, já tinha saído a discursiva, faltava ali os recursos. Mas, eu não ia... Nenhum recurso vai mudar tantas posições assim. Então, só se esqueceram de corrigir a prova de uma pessoa, exatamente. Né? Tipo isso, assim. Então, assim, eu tava cansada, a UERJ era o que eu queria. Então, na minha cabeça, não fazia sentido continuar postergando meu sofrimento. Exato, entendeu? é isso. Mas foi isso, assim. Essa foi a minha jornada. E aí saiu o resultado. Menina, aí vem uma história muito boa. Gente, eu tô revivendo, tô lembrando aqui. Corta. Aí você tem que fazer uns exames, né? Pra entrar, pra trabalhar no hospital, tem que fazer um monte de exame, né? Tomar um monte de vacina. Tipo, exame admissional. Só que assim, tem que fazer uns testes, tipo, aquele da tuberculose que você bota. Tem que fazer. Gente, nutrição não sabe muito de algumas coisas, tá? Então, assim, se eu falar alguma besteira. De forma leiga. Alguma besteira, né? Tinha que fazer tuberculose, tinha que tomar várias vacinas, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o edital do ano anterior. Por quê? Porque eu ia viajar pra Bahia, em janeiro. Eu falei assim, vamos comemorar! Passei na residência. Aí, eu fui tomar vacina. Aí, peguei o edital do ano anterior pra ver a parte de vacina, tudo bonitinho que tinha que ter. Aí fui, ajeitei todos os meus documentos, linda, fiz tudo. Aí esperei sair a convocação. Por quê? Porque quando o resultado saísse, eu ia estar voltando de viagem. Então, tipo assim, se eles enfiassem mais uma vacina, eu tava ferrada, louca, completamente louca eu era. Então, aí eu fiz tudo bonitinho e eu fui lá, gente, eu fui fazer a minha matrícula de mala. Tá? Eu entrei na sala da UERJ pra fazer minha matrícula com a minha malinha. Bronzeada de praia. Quem era da minha turma vai lembrar. Maravilhosa. Com a mala, dá licença. Assim, com a malinha, fofa. Juro por Deus, todo mundo deve ter olhado e falado assim, quem é essa maluca? Com a mala, que assim. essa doida tá fazendo essa louca? aqui? Então, tipo assim, eu via o resultado na conexão de um voo pro outro. E aí, obviamente, chamaram o meu voo, o resultado não carregava. O resultado era pra sair, tipo, sei lá, 5 horas da tarde. Eles foram publicar às 7 horas da noite. Meu Deus. Então, assim, 2 horas de taquicardia, entendeu? O UERJ, né? O UERJ. Aí, 5 horas da tarde, tava aqui. E nada, e nada, e nada, e nada. E o meu voo chamando, e nada, e nada, e nada. Aí, meu namorado, Vivian, vamos? Aí eu, tá, né? Aí fui e mandei mensagem pra uma amiga minha que também tava pra ser chamada, né? Falei, olha só, se sair esse resultado, você me manda. Porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pisar no Rio de Janeiro é abrir a sua mensagem. Aí tava lá, e pisei no Rio de Janeiro, abri a conversa com ela falou, a gente passou. Ai, que legal. Aí foi aquela coisa, choro, gritaria, e no dia seguinte eu já tava lá. Não sei se foi no dia seguinte, mas foi logo depois. E assim. deu tudo certo? Deu tudo certo. As vacinas eram aquelas, documentos, os exames, tudo lá. E aí você entrou, se tornou residente. E aí entrei. Como foram esses 2 anos lá no Pedro Ernesto? Pedro Ernesto. Foi maravilhoso. O que você destacaria, assim, de pontos positivos e pontos negativos? Ju, eu fiz a minha residência na pandemia. Então foi... Caraca! Muito difícil, assim. E caótico. Foi difícil, caótico, né? Mas eu aprendi muito. Muito. Assim, eu aprendi muito. E vou te falar, eu colho frutos da minha residência até hoje. Sabe uma coisa que você me contou, que eu inclusive falo para os nossos alunos, assim, que me marcou muito, que na hora que você for escolher, né, uma residência para fazer, você tem que pensar no que você se visualiza, né, trabalhando, mas que a UERJ, a residência da UERJ te prepara para trabalhar em qualquer lugar. Isso me impactou muito, assim. E você fazer na pandemia, eu acredito que tudo tenha sido muito mais intenso, né?
Então, pegar essa sua responsabilidade de estar lá em frente à pandemia e o risco também, a gente não sabia o que ia ser, né? Mas isso me marcou muito de uma frase. A gente não tinha vacina. Essa frase que você falou pra mim me marcou muito, assim. Mas aí conta um pouquinho como que foi essa sua rotina aí na residência. Então, foi assim. A gente entrou na residência, acho que, sei lá, 14 de março, mais ou menos. E dia 20 fecharam tudo. Foi tipo isso, assim. A gente, de fato, entrou, ficou uma semana e fecharam tudo. Uhum. E aí, a gente falou, beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Nessa primeira semana lá, a gente tem só uma ambientação, assim, a gente de fato não começa a pegar em nada, né? Mais a gente conhece as enfermarias, né? Quem não era da UERJ conhece, né? Eu já conhecia tudo que eu era de lá, mas muita gente, a grande maioria não era. Então, a gente conhece as enfermarias, conhece os nossos R2, né? Que vão ser ali as pessoas que vão ensinar as coisas, passar as coisas pra gente, né? Eles deixam, de fato, o trabalho nas nossas mãos, né? Passar tudo. Então, é mais uma semana de ambientação, com os preceptores também, né? Que são os nutricionistas efetivos ali do serviço, que vão discutir os casos com a gente, que vão tirar as nossas dúvidas no dia a dia, ajudar a gente quando a gente não souber o que fazer. Sim. Quando o sistema cai, por exemplo. E É agora, o anjo da guarda. Bem assim. E aí, a gente tem essa semana. E depois, no final dessa semana, a gente escolhe. A gente tem uma semana, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais. A gente assiste algumas apresentações também sobre cada área, né? Porque aí a gente tem que, no final, fazer a nossa escolha, né? Pra onde a gente quer ir, né? Pelos próximos 2 anos. E aí, fechou tudo. E a gente ficou naquela, né? Cara, e agora? O que a gente vai fazer, né? Cara, estudei tanto pra chegar aqui, pra entrar. Só que, gente, tem coisa que a gente não controla. Não tá nas nossas mãos, né? A gente tá falando de saúde, é um hospital e o Pedro Ernesto, ele tem essa característica do residente estar muito dentro do serviço, trabalhando e... Claro, a gente tem a preceptoria, a gente tem, né? Mas a gente tá ali sempre muito presente. Bota a mão na massa Bota a mão na massa mesmo. Então, assim, a gente se intercalava no início pra gente não se contaminar, né? Claro, porque no início não tinha vacina, a gente não sabia o que era, a gente tava com medo, né? Então, até tudo se organizar, a gente se intercalava, né? A coordenação dividiu a gente em grupos para que a gente não tivesse contato uns com os outros, né? Esses grupos não se encontrassem, Sim. né? Para diminuir ali o contato, sempre de máscara, óbvio, toda aquela coisa, as boas práticas, lavagem de mãos e tudo mais. E aí, a gente, a cada semana, a cada dia, a gente ia recebendo novas informações e ia adaptando a nossa rotina e, de fato, sobrevivendo. E aí, conforme... aí, o hospital, ele se tornou ali uma referência, Sim. né? Então, algumas áreas, algumas enfermarias que eram de outras especialidades se tornaram áreas COVID. E aí, a gente tinha que ter uma paramentação adequada, né? Aí começaram a surgir os protocolos de atendimento nutricional na época para atender esses pacientes. O suporte nutricional, lá a gente tem um programa de terapia nutricional, ficou bem sobrecarregado. Então, esse programa, ele precisou de reforço, porque esse programa, originalmente, ele tem só duas residentes, né? 2 vagas, na verdade. Então, são 2 R2 e 2 R1, são 4 ao todo, né? Mas por turma são só 2. Precisou de reforço, porque... com toda a gravidade da Covid no início, né? A demanda era muito alta. A demanda pelas sondas, né, era muito alta. Então, eu acabei entrando também para ajudar, assim como outras 2 R2 também entraram para ajudar, a Bia e a Belenda, na época. E aí foi ótimo para mim, no sentido de que eu aprendi muito sobre Interal, ali naquele momento em que eu era R1, eu tinha acabado de entrar. Então, fiquei muito feliz na época, muito lisonjeada
de ficar ali com as meninas. E aí a gente aprendeu muito, assim, toda aquela questão dos pacientes em prona, e a gente ia aprendendo como manejar. E conforme o tempo foi passando, a gente já se acostumando mais, né, com aquela situação, as regras iam se afrouxando, os grupos voltaram a trabalhar normalmente, a gente se encontrando, mas o primeiro ano, principalmente, foi complicado, porque, de fato, a gente pegou, né? Muitos pegavam. Então, assim, era muito assim, tô de plantão, pegou Covid. Aí alguém tem que substituir. Então, foi um ano que a gente viveu com muita tensão o ano inteiro, de... Será que eu vou trabalhar? Será que eu não vou? Será que alguém vai ficar doente? Será que não vai? Era muito incerto. Foi um ano muito incerto, de fato. Sim. Mas a gente aprendeu muito. Eu imagino. Foi um intensivão dentro da residência, né? Foi. E aí, assim, quando você tava lá vivendo a residência, você já pensava no que você ia fazer depois? Não. E como é que foi isso? Continuou ali na residência? Cara, é porque é tão intenso. Parece que eu tô falando sobre um reality, mas é tão intenso o que a gente vive ali. Os problemas desse tamanho se tornam coisas tão grandes. Tipo assim, a gente, de fato, a gente chega lá às 7 horas da manhã e vai embora às 5 da tarde, né? Lá era de 7 às 5 e durante a semana a gente vai se revezando para quem vai ficar naquelas 2 horinhas finais para completar o 7 às 7, né? E final de semana, quando a gente tem que ir, todo final de semana tem plantão, mas também a escala, né? Fica de 7 às 7. Cara, a gente vê mais essas pessoas do que sua família, do que qualquer outra pessoa. Então, assim, cara, é muito intenso, entendeu? E dia de final de semana, a gente não fica só na nossa área. A gente fica na área do outro. A gente faz a enfermaria do outro. Então, a gente fica ali com outras responsabilidades, né? Com conteúdos que a gente não tá acostumado, com doenças que a gente não tá acostumada. O meu público era adulto e idoso. Chegava final de semana, eu tinha que cuidar de grávida, de bebê, de tudo. Então, assim, às vezes a gente tinha que chegar pro colega e falar, vem cá, me explica aqui, o que eu faço na sua enfermaria? Fala pra mim, porque eu não lembro mais. Me passa o beabá. Exatamente. Entendi. E aí, às vezes, a gente... Cara, era certo, assim, plantando a pediatria, a gente tinha que estudar antes. Porque a gente ficava com medo de chegar lá no dia e fazer alguma coisa errada. Porque é muito específico. É muito específico. Muito diferente. Lá na UERJ, a gente tinha que totalizar a mamadeira no lactário. Então, a gente ficava com medo de errar na totalização da criança, né? Na porcentagem ali. Em fazer internação. Aí tinha que perguntar o tipo do bico, se gostava mais fino, mais grossinho, o mingau que tomava, se usasse fórmula, qual que era a fórmula que costumava usar em casa, pra ver qual compatível que a gente tinha no serviço, porque não podia trazer de casa. Era muita coisa pra perguntar. Aí a gente ia lá, internava e voltava. Aí falava, meu Deus, esqueci de perguntar isso. Aí tinha que voltar a perguntar. Era assim, era desse jeito. E finalizando, então, como você não... Era muita coisa ao mesmo tempo. Dentro de uma pandemia, acabou a residência. E aí, o que você fez? Desculpa, esqueci. Nada. Aí... Tô aqui pra te lembrar. Aí, tá. Aí, os 2 anos, então, por ser muito intenso, passa muito rápido. E aí, quando vai chegando no final, começa a bater aquele desespero, principalmente por causa do financeiro, né? Porque... Sim. A bolsa é boa, galera. É muito boa. A bolsa... E na época da pandemia, a gente tinha um auxílio, né? Que tornou... Como se fosse insalubridade, né? Que tornou a nossa bolsa melhor ainda. Então, a gente ficava assim, cara... Eu vou chegar no mercado... E aí? Primeiro, eu tenho que arrumar um emprego. Segundo, eu gostaria de arrumar um emprego que me pagasse o que eu ganho aqui, né? Que eu ganho pra estudar, né? Então, era desesperador, assim. Eu acho, Ju, que eu senti mais o impacto. Cada pessoa tem um processo diferente, né? Mas eu sofri mais o impacto da saída da residência do que da faculdade para residência. Nossa, que interessante. Eu sempre fui muito certa sempre não, mas assim, no final da faculdade, depois dali do internato, naquela época ali, eu sempre fui muito certa da residência, que era aquilo que eu queria. Então, essa decisão
O que eu preciso fazer pra passar? Ah, tá, é estudar, é fazer um preparatório, é estudar. Tá, é isso que eu tenho que fazer pra conseguir? Então tá bom. Eu vou ganhar tanto? Ah, ótimo. Então, vou começar minha carreira assim, então tá bom. Então, vou fazer isso. Então foi assim, tipo assim, não sofri em relação a isso. Agora, quando a residência acabou, eu fiquei meio assim, cara, e o que eu faço agora? Sabe? Eu fiquei meio perdida. E com medo, né? E com medo de não conseguir o emprego, de ficar em casa. E como que você se... A gente fica com essas indagações. Sim. Como que a gente se coloca no mercado quando acaba a residência? Como que faz? É mesmo. Aí a estratégia que eu encontrei foi fazer o fellow. Aonde, pessoal? No INCA. Foi a estratégia que eu encontrei. Olha como que o mundo dá voltas, né? Aquela prova que ela deixou de fazer, porque ela foi viajar pra Bahia. Olha onde ela foi parar. No INCA. E aí que eu percebi uma coisa que é muito legal de falar. Lembra que eu escolhi a UERJ porque era mais confortável? Sim. Porque eu tinha feito a faculdade lá, porque eu já conhecia. Quando eu fui pro INCA, eu entendi que estar em vários lugares é muito vantajoso. Te abre muitas portas. Me abre muitas portas e, claro, quando você gosta do que você faz, quando você faz um bom trabalho, quando você se dedica, uma coisa que meu sábio irmão mais velho me disse uma vez, sempre tem alguém olhando. Com certeza. Então, quando você vai para outro ambiente, né, é uma oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho. Porque quando eu fui pro Fellow, eu já era nutricionista, já tinha uma residência. Então, a única coisa que eu precisava fazer quando eu chegava lá era trabalhar. Sim. A proposta do Fellow é essa. É você chegar, dar o seu plantão e ir para casa. É você ser um suporte ali. A proposta do Fellow não é aprender? Claro que é. Mas a gente não é aprender na prática. A gente não tem aula teórica igual a gente tem na residência. De sentar na cadeira, de fazer prova. Na residência eu tive prova. Então, assim, no Fellow eu não tinha isso. E qual era a área que você seguiu lá no Fellow? Eu fiz pré-habilitação cirúrgica nos tumores de cabeça e pescoço e trato gastrointestinal. Nossa, que legal. Então, eu ficava no HC1, né, que é aquele ali da Cruz Vermelha, pra quem é do Rio. E eu pegava a enfermaria de cabeça e pescoço. Então, via as cirurgias de tumores de cabeça e pescoço. E era muito legal, porque os pacientes da cabeça e pescoço eram completamente diferentes dos pacientes do abdômen. E aí, eu descobri que eu amava cabeça e pescoço. Assim, muita gente não gosta, né? Porque... Impacta muito na nutrição, né? Exato. A cabeça e pescoço, o que eu acho legal da cabeça e pescoço é isso. A gente consegue ver o resultado do nosso trabalho muito rápido. A gente... Cara, a terapia nutricional que eu entrei ali na residência, que comecei a aprender desde cedo na residência por causa do Covid, fez toda a diferença na hora do Fellow. Porque eu sabia prescrever dieta interal, eu sabia fazer evolução da dieta interal, eu sabia ver a tolerância do paciente, se ele estava tolerando aquele volume ou não. Que legal. Né? Então, a gente consegue ver ali naqueles pacientes... O retorno do nosso trabalho, na cicatrização, no ganho de peso, em tudo, sabe? Então, eu adorava por causa disso. No abdômen já era mais difícil isso, porque como eram cirurgias que mexiam, né, em trato gastrointestinal, eles tinham que tomar muitos remédios que tinham também certos efeitos colaterais. Eram cirurgias, assim, as duas eram muito grandes, mas no abdômen tinha toda aquela coisa de, tá enjoado, tem que esperar para evoluir consistência. Aí começava numa líquida de prova, aí tinha que passar pela líquida sem resíduo, aí tinha que passar pela semilíquida sem resíduo, sabe? Toda aquela evolução mais lentificada, e o paciente ia perdendo peso, aí tinha que introduzir o suplemento, toda aquela coisa mais, sabe? Aí o paciente enjoava e vomitou, aí volta com a dieta de novo. Sim. Tinha toda aquela coisa, sabe? Na cabeça e pescoço, acho que meu olho brilhava mais, assim, e internava muito. E eu, no Pedro Ernesto, era de enfermaria cirúrgica. E no R2, a gente tinha 4 ambulatórios de oncologia rodando ao mesmo tempo. Éramos 4 residentes. Então, eu tinha esse pique do corre pra lá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra lá. Já te preparou. Então, eu adorava, sabe?
Quanto tempo você fez o fellow? O fellow dura 1 ano. 1 ano. Você pode fazer... você tem que fazer uma prova, né? Para você fazer essa prova, tem alguns requisitos, né? Que tem lá no edital. Normalmente, o edital sai junto com o edital da residência, né? Saía, né? Agora, como... O INCA tá no Enari. O INCA tá no Enari, né? Tá aberto agora, inclusive, né? No final do ano. E aí, você faz uma prova que, normalmente, são vários casos clínicos. Normalmente, na época, não tinha nem múltipla escolha, era tudo discursiva. Sim. Porque são profissionais já formados, ali. habilitados, né? Então, eles querem ver como que você conduz os casos. É pré-requisito ter residência. É pré-requisito você ter residência ou pós-graduação na área, Sim. né? E tem um fellow que é dedicado para parte infantil também, Ah, né? legal. Então, quem tem a área de pediatria, por mais que não seja voltado para oncologia, mas tem a parte da pediatria também Consegue pode entrar. fazer. Exatamente. Legal. Então, é bem legal nesse sentido. E aí, você faz a prova, aí você, estando ali dentro do número de vagas, você assume, e aí você pode fazer no máximo 2 vezes, para 2 áreas diferentes, né? E aí, eu fiz dessa vez, e aí consegui mostrar meu trabalho, conhecer pessoas legais que também me deram outras oportunidades. E de lá, eu consegui o meu mestrado. Então, foi sempre assim... Conta um pouquinho do mestrado pra gente. Cada passo que eu fui dando, eu fui abrindo outras portas. Entendeu? Meu mestrado. Eu queria fazer mestrado no INCA, mas a pessoa que eu queria que me orientasse estava com muito aluno já, né? E aí, ela não ia conseguir ficar comigo porque, né, tem que ter tem que dar atenção, tem que, né, escrever projeto, demanda muita coisa, né? E aí, eu, que sempre fui, assim, meio pra frentex, né? A que fez esse ano no primeiro período, virei pra ela e falei assim, mas vem cá, você não tem ninguém pra me indicar, não? Aí ela, vai olhando aí o Lattes de algumas pessoas e se você se identificar com alguém que eu conheço, a gente tenta, né? Aí, que eu tinha uma ex-residente do INCA que tinha acabado de passar na seleção do mestrado na UF. E o co-orientador dela era lá do INCA, então ela estava sempre indo lá. Aí eu falei, eu vou olhar o Lattes dessa menina para ver quem é a orientadora dela. Aí entrei. Aí fui tipo stalker, sabe? Quem é o orientador, vou lá ver o que essa pessoa faz. Aí fui seguindo, né, os rastros ali na internet, dentro do currículo Lattes, e achei a minha orientadora. E aí, pior, que eu olhei pra cara dela e fiquei olhando... Oi, Grazi! Fiquei olhando pra ela e fiquei assim, falei, gente, eu conheço ela de algum lugar. Mas eu conheço... Ela não era amiga da minha orientadora de TCC. E eu lembrava dela de bancas, que ela era convidada para avaliar, assistir. Porque, como eu era IC do laboratório, era uma atividade minha. Né? Era uma atividade minha assistir a essas bancas, participar dos eventos do laboratório. Então, eu já tinha encontrado a minha orientadora várias vezes. E eu fiquei com o rosto dela na minha mente. Eu não lembrava o nome dela, mas, né, o rostinho dela estava aqui. E aí, quando eu liguei o nome à pessoa, eu mandei mensagem pra minha orientadora do TCC, quantos anos depois? Falei, poxa, será que você pode, né, me recomendar pra ela? Aí ela, claro! E aquela minha orientadora, aquela professora do INCA que não pôde ficar comigo, por acaso também conhecia. Então, assim, foram 2 ótimas indicações, sabe? Aí a gente marcou uma reunião online, ela falou, você se importa de atravessar a ponte? Falei, claro que não. Estou atravessando a ponte toda semana. É isso. Gente, Niterói é maravilhoso, tá? Fica a dica aí. E aí você entrou, você faz mestrado no programa de Ciências Cardiovasculares. Ciências Cardiovasculares. Qual é o seu projeto? O que tem a ver aí com a sua história, com a sua linha de raciocínio aí dentro da nutrição? Gente, vocês veem que não tem nada a ver com oncologia. Porque é aquilo. Eu não consegui fazer dentro do INCA, né? Eu fui procurar um orientador que pudesse me orientar naquele momento, porque eu achava que na minha cabeça, dentro, né, do meu pique, enfim, eu queria fazer mestrado naquele momento, né? E aí,
a minha orientadora, ela não trabalha com câncer, né? Na verdade, quem trabalha é o co-orientador dessa aluna, por isso que, né, ela conseguiu continuar na área. E aí, eu conversando com ela nessa nossa reunião de, você vem para Niterói e tal, a gente resolveu achar afinidades entre nós duas. E uma afinidade entre nós duas era a fitoterapia, né? Que eu fiz uma pós-graduação em fitoterapia. Enquanto eu estava no Fellow, eu fiz essa pós-graduação que era de final de semana. A cada um final de semana por mês. Uhum. Então, era tranquilo de conciliar com o Fellow. Eu fazia essa pós. E aí, e por coincidência, a minha orientadora fez a mesma pós que eu. Só que muitas turmas atrás, né? Uhum. E aí, ela falou, você fez pós em fito? Eu também. E aí, a gente começou a conversar. A gente, vamos desenvolver um projeto nessa área, então. E aí, eu sempre gostei muito da fito, porque paciente oncológico tem muito aquela coisa, né? Posso tomar chá disso? Posso tomar chá daquilo? Será que o suplemento tal interfere na quimioterapia? Não interfere? Uhum. Então, eu sempre gostei muito desse assunto. Então, eu hoje estudo um quimioterápico e observo os efeitos dele nessa minha população, que é uma população de hipertensos. Uhum. Então, foi o que a gente encontrou de comum, assim, entre nós duas para poder fazer o projeto. Interessantíssimo, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo essa parte de fito, nutrição funcional, enfim. Mas só pra gente encaminhar nossa conversa pro final. Uhum. Então, você seguiu, né? Fez graduação, residência, fellow, uma pós-graduação. Isso. Voltada ali junto com o fellow pra fito. Entrou no mestrado. Entrei no mestrado. Está no mestrado. Estou no mestrado. Primeiro ou segundo ano? Vou entrar no segundo agora. Vai entrar no segundo ano agora. É nossa professora aqui do curso Prios. E aí eu queria saber quais são os seus planos aí, seus próximos planos de profissão, que eu sei que você é uma formiguinha que não para quieta. Eu não paro. Eu, nessa estrada toda, eu ainda passei por rede particular como nutricionista. Foi ali nesse período... foi no final do fellow. Na verdade, eu tive a oportunidade de entrar nesse hospital que eu trabalhei antes do fellow. Mas eu acabei optando pelo fellow porque era mais uma forma de me manter estudando, conhecendo, né, mais um ambiente, como eu falei. Eu achava importante, né, espalhar a palavra. Vivian Neves, por aí. E depois, quando o fellow acabou, coincidentemente, esse hospital onde eu fui trabalhar, ele sofreu uma expansão. Uhum. E aí abriram novas vagas, mais de uma, né, para nutricionista. E eu acabei fazendo o processo seletivo e entrando. Fiquei lá 1 ano e meio, né? Então, deixei porque o bichinho da docência me picou, assim, né? E hoje em dia, eu fico pensando... relembrando quando eu era pequena, que eu dava aula para as minhas bonecas. Então, eu acho que eu sempre tive, assim, um pouco dessa veia, sabe? De ensinar. De ensinar. De ensinar, de trocar, de falar, enfim. Sempre tive um pouco disso. Então, isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias. Tenho professor na família também, minha tia é professora. Então, o bichinho me picou legal, assim. Então, depois que eu entrei no mestrado, eu vi que estava fazendo bastante sentido, sabe? Essa coisa do dar aula. Então, eu achei que era melhor eu sair, né, da rede em que eu estava e seguir um pouco mais para esse lado que estava me fazendo muito feliz. E também diminuir um pouco dessa minha rotina que estava... há 4 anos, né? Sufocando um pouco, exato. Mas os meus planos pro futuro... Quantos anos? Vamos colocar aí um médio prazo. Médio prazo... Eu nem preciso pensar, Ju. Eu acho que eu sei a resposta. O meu plano de fato, ser concursada, assim. Hoje em dia eu atendo, né? Na verdade, eu sempre atendi. Desde a época do R2 na residência, eu sempre atendi. Com a minha saída da rede, em
estando mais presente aqui, dando aula, né? Eu tenho focado cada vez mais no meu consultório, né? No meu público. Então, eu tenho atendido mais. Seu foco é onco, né? Meu foco é oncologia, só atendo pacientes oncológicos e em preparação para cirurgia, por câncer, enfim. Mas também é um momento assim estratégico para eu dar uma baixada na poeira e estudar para que no futuro eu consiga atingir o meu objetivo, que é uma vaga em algum hospital, de preferência universitário, porque eu gosto dessa coisa da docência, eu gosto de estar ali com os alunos, é algo que eu tenho certeza que me faria muito feliz, assim. É isso que eu quero. E é um caminho que para reforçar aqui, que é muito longo. A minha primeira prova de concurso eu fiz em 2019, que foi pra UF. Na época, eu tava estudando pra residência. Aí, como eu tava estudando pra residência, abriu o concurso pro hospital. E eu falei, vou fazer a prova. Foi a minha primeira prova. De lá pra cá, eu já devo ter feito umas 6 provas. Sim. Eu já fiz prova pro bombeiro, eu já fiz prova pra prefeitura do Rio, eu já fiz prova pra outros hospitais, EBSER, já fiz prova pra vários lugares. Pra UFRJ, algumas eu fui pra UERJ, algumas eu fui bem, outras nem tanto. E assim, é isso. A ideia é tentar manter a constância. Sim. Eu não vou dizer que eu mantive essa constância desde que eu saí da residência, porque não é verdade. Esses dias eu vi uma fotinho que é assim, como que a gente pensa que é a constância? Aí tinham vários copinhos cheios de água no mesmo nível. Como ela realmente é. Um cheio, um vazio. Exatamente. Os mesmos copinhos, só que um cheio, um lá embaixo, o outro mais no meio. Então, assim, é isso. Eu sinto que nos últimos anos, eu vim num ritmo muito, muito, muito frenético. E eu precisava disso pra estar onde você tá. Pra eu estar onde eu estou. E como eu brinquei aqui de espalhar a minha palavra, né? De fato, para as pessoas me conhecerem, para eu me entender também e saber do que eu realmente gosto. Mas agora eu sinto que eu vou baixar um pouquinho a minha bola, porque eu já sei o que eu quero. Então, de fato, eu vou continuar com a docência, que eu gosto muito, e estudar para o meu objetivo. E aí, quando eu conquistar, eu conto pra vocês. E vai conquistar, com certeza. E deixa eu só falar mais um ponto. A docência ama você também, tá? Ai, gente, encerrando com essa parte amorosa. A gente... vários coraçõezinhos saindo aqui. Vivi, é muito bom te ouvir. Foi muito bom saber um pouquinho mais da sua história. Obrigada. E eu sei que já a gente tem cena dos próximos capítulos aí chegando. E aí a gente vai contar pra vocês, viu? Pessoal de casa, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio pra gente trazer um pouquinho mais sobre residência e concurso, principalmente voltada pra área de nutrição aqui comigo, viu? Beijo! Beijo!